Hoje eu quero falar com vocês sobre uma doença grave, séria, que está atingindo nossos adolescentes, nossos pais, nossos parentes, amigos, que é a depressão. Gente, eu vou falar de mim, porque de mim eu falo com propriedade, o que eu vivi, o que eu senti, tá? Então, assim, eu vou contar pra vocês aqui o que eu passei no momento de depressão. E eu falo pra você assim, que eu vou contar, mas você pode até entender, mas você não vai sentir. Então, mas a gente precisa estar atento com os nossos familiares, porque eu ainda tive a segunda oportunidade, a segunda chance, mas tem gente que não tem. Tem gente que quando chega buscar ajuda, pedir ajuda ou entender o que está acontecendo, já é tarde. Então, eu posso falar assim que eu cheguei no ápice da dor, eu cheguei no ápice da depressão, ao ponto de querer que Deus me levasse, ao ponto de querer suicidar mesmo, tirar a minha vida. Eu nem sei se eu posso falar essa palavra aqui. Eu olhava debaixo do meu colchão, debaixo da minha cama, olha que loucura. Eu me imaginava indo numa casa de ração comprar chumbim, eu me imaginava encontrando uma arma no meu maleiro, eu olhava o meu maleiro, gente, debaixo da minha cama. Então, assim, você chega num ponto de desespero. E nisso, assim, eu distanciei da minha família, porque no meu caso, hoje eu entendo que eu não queria admitir o meu fracasso. O que a gente tenta ser forte uma vida inteira. Eu, por exemplo, eu sempre tentei ser forte, eu sempre quis resolver meus BOs desde adolescente. Eu queria resolver os meus BOs e os dos outros, viu, gente? A minha terapeuta, hoje eu faço terapia, que é vida, tá? Falo pra vocês, gente, todo mundo, vamos fazer terapia, porque assim você precisa. Você precisa tirar isso daqui, ó. Porque é como se fosse um balde que vai pingando, 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 pingando. Uma hora ele derrama. Isso é normal. Então, assim, é bom você ter uma amiga, né, uma terapeuta, um psicólogo que vai te ajudar, vai tirar isso de você. Você vai chegar lá, vai te ajudar, você vai desabafar. Gente, todo mundo precisa disso. Mas voltando, eu falo assim que a minha terapeuta até falou pra mim assim, brincou, acabou a sua cota, Juliane, agora você vai pensar em você. Gente, isso é fato? Eu acho que acabou a minha cota, porque eu sempre quis resolver os meus BOs e os BOs dos outros. Eu lembro que minhas irmãs, tinha uma confusãozinha com as minhas irmãs na escola, eu ia lá resolver. Gente, eu já apanhei na cara. Eu lembro, na minha época, né? E professor, diretor, não tava nem aí, e a gente também não contava, porque senão chegava em casa e ainda levava uma taca, né? No meu caso, não, porque, igual eu tô te falando, igual eu tô falando pra vocês aqui, eu sempre quis resolver meus BOs. Eu lembro, vou contar isso aqui que eu lembrei aqui agora. Eu lembro que tinha um rapaz, eu lembro que ele era já rapaz, queria bater na minha irmã mais nova. E aí, sei que aí na confusão eu fui lá resolver o problema. Menina, esse cara me deu um tapa na minha cara que eu nunca esqueci. E muita gente não sabe disso. Acho que minha própria irmã não sabe disso. Mas enfim, eu sempre quis resolver os meus BOs e os BOs dos outros. Agora sim, sempre que acontece alguma coisinha, eu lembro da minha terapeuta. Juliane, vira as costas, porque o BO não é seu. Gente, e de fato, mas vamos voltar, né, no nosso assunto, que quando, igual, eu tava muito ruim, e é o que eu falei, né? A gente vai enchendo de problema, enchendo, tem uma hora que a gente não consegue resolver. Tem uma hora que a bateria pifa. E foi o que aconteceu comigo. Trabalhei desde adolescente, vim embora do interior para cidade grande, sozinha, né? Querendo enfrentar o mundo, querendo liberdade. Até lembro outra coisa, uma coisa que meu pai falou que eu nunca esqueci. Você vai em busca de umas coisas e perde outras. Na vida da gente, as nossas escolhas, elas refletem, as nossas escolhas do passado refletem nas consequências do futuro. Isso é fato. O que eu escolhi no meu passado reflete hoje na vida que eu tô vivendo, e o que eu escolho hoje vai refletir daqui muitos anos ainda. Isso é a vida, isso é fato. Então, assim, e tudo isso
pode te levar a uma depressão, você tentar ser forte uma vida inteira, você tentar resolver o problema de todo mundo, seus problemas sozinha. E eu sempre tentei esconder, né, para me mostrar forte, aquela mulher forte. Então eu cheguei no meu limite, adoeci, emagreci 10 quilos em um ano, não queria mais trabalhar, não queria ver ninguém, não queria ver minha família, distanciei da minha família. É uma dor na alma, é uma dor na alma. Você, no fundo, você não quer morrer. Você só quer se livrar daquela dor. Só que é tão intenso, gente, que foi ao ponto, assim, que eu lembro que na quinta-feira, antes de eu ir pra cadeira de rodas, eu fui pra cadeira de rodas numa sexta-feira. E aí um ano, cada dia mais ruim, não tava mais querendo levantar do quarto, da cama, eu não queria ver meu filho, sabe? Eu não tinha disposição para nada, minha casa era uma bagunça, eu já não tinha condições nem de arrumar uma casa. E eu sozinha, só eu e meu filho aqui em Goiânia, e foi cada vez ficando pior, cada vez ficando pior. E às vezes eu me organizava, fazia minhas malas e organizava, vou passar uns dias na casa do meu pai, da minha mãe, né, ou um final de semana com a minha família. Gente, quando chegava no dia ali, eu prontinha, malinha arrumada, que dava a hora de eu sair, eu ligava pra minha mãe, mãe, eu não consigo ir, não tô bem. E ela, como ela já tava entendendo, ela já tava vendo, ela já tava percebendo a minha situação, ela falava, não, minha filha, então não vem, fica quietinha. E eu falo assim, que junto com a depressão vem a ansiedade, vem o pânico, porque tudo isso eu senti. Eu me via pegando a estrada para ir ver eles, eu imaginava o meu carro pegando fogo, eu imaginava enfiando debaixo de uma carreta. Então, isso já era, faz parte da depressão. A depressão vai te consumindo ao ponto que você suicida. Esse é o fim de quem tem uma depressão e não consegue curar ela e a pessoa não pede ajuda ou quem está do lado não presta atenção, porque eu acredito que se tivesse no começo, né, até no ápice, se você tiver alguém para ir lá e te dar a mão, que seja um psicólogo, um terapeuta, um pai, uma mãe, um irmão, consegue te ajudar. Não é fácil, você tem que querer. E eu falo também assim que eu não sei como que vive uma pessoa sem ter fé, sem crer, sem acreditar em Deus. Porque o que me livrou mesmo assim da morte foi o que eu creio e o que está na Bíblia, que eu fui nascida e criada num lar cristão. Então eu sei que o suicídio não tem perdão. Gente, isso é cada um. Eu tô falando de mim. Eu creio nisso. E graças a Deus eu creio nisso, que foi o que me salvou. Por eu crer nisso. E eu dia e noite, sem dormir, trabalhava. Não tinha como ser diferente, porque era eu e meu filho. E aí, resumindo assim, no final ali, depois de um ano, um dia antes de eu ir pra cadeira de rodas, eu ajoelhei 3 horas da manhã. E eu falei assim na minha oração, gente, isso eu ajoelhei e chorava, eu chorava desesperadamente, uma dor profunda, uma dor na alma, e com uma fé enorme de que Deus ia me levar, que era o que eu queria naquele momento. Na verdade, eu queria curar aquela dor. Não é que eu queria morrer, gente, a pessoa não quer morrer. A pessoa quer curar. A dor é tão grande que a gente prefere morrer, porque é muito grande a dor. E nesse último dia ali que eu falo que foi antes da cadeira, que antes disso eu falava que eu não sentia o amor mais da minha família, eu não sentia o amor de Deus por mim. E aí naquele dia eu falei, Senhor, na minha oração, desesperada, Senhor, me leva. Eu sei que se eu tirar minha vida não tem perdão diante de Ti. Mas a minha vida não tem mais sentido, eu não quero mais viver. Eu não sinto o amor da minha família, eu não tenho o amor das pessoas, eu não sinto mais o amor do Senhor por mim. Então eu não quero mais viver, me leva. Gente, no final da minha oração, eu ainda fui muito ingrata. Eu falo assim com quem me deu tudo. Eu falei no final, eu falei, Senhor, eu não tenho nada para te agradecer. Hoje, eu sei que Deus me perdoou, porque eu reconheci, assim,
o tamanho da minha ingratidão com Deus, eu reconheci. E eu falo assim, Deus não me castigou, Deus não castiga ninguém. Porque algumas pessoas que eu comento isso, falam, mas Deus não castiga mesmo, eu não vejo dessa forma. Mas Deus quis provar para mim que Ele me ama. E eu sei que eu precisava passar tudo o que eu passei. Sabe quando, assim, um diamante precisa ser lapidado? Eu sinto exatamente isso. Eu precisava ser lapidada, eu precisava entender muita coisa, eu precisava viver muita coisa. E depois que eu passei tudo isso, Deus me permitiu passar por um processo muito doloroso, muito doído, físico, emocional, psicológico, que envolveu, em primeiro lugar, Deus, segundo, a minha família. E diante disso, Ele permitiu que eu sentisse o amor dele, da minha família, e hoje eu falo que Ele me carrega nos braços. Desde o momento que eu caí, eu sinto Deus me carregando nos braços dele. Gente, eu já sonhei. Mas isso é vídeo para outro dia. Mas assim, eu já sonhei Deus eu nos braços de Deus, assim. Então, Ele permitiu. Eu sei. E ele permitiu que eu entendesse isso, que ele me confortou e eu entendi que ele permitiu isso na minha vida. E por isso que eu vivo bem, por isso que eu sou feliz hoje. Eu falo que eu vivi um mundo, Deus me permitiu viver 2 mundos, em um mundo assim que eu nunca imaginei, que inclusive uma semana antes de acontecer isso comigo, só um detalhezinho, foi até a minha cliente que depois me lembrou disso. Eu vi um cadeirante na porta, alguém com deficiência, e falei assim, fulana, se um dia eu for para cadeira de rodas, eu prefiro que Deus me leva. Então, assim, eu creio muito que a palavra tem poder. A gente tem que ter muito cuidado com o que verbaliza. E eu acredito muito que a palavra tem poder. E, na verdade, assim, esse foi o último dia que eu falei isso, mas eu tenho muita lembrança de falar isso várias vezes. Então, assim, eu creio que Deus permitiu tudo isso na minha vida, porque eu tinha que passar por isso. Deus confortou meu coração. Passei por um processo dolorido que também faço outro vídeo depois, assim, super interessante, as coisas que eu passei, que eu precisei passar para eu entender que eu tinha tudo, que Deus me deu tudo. Quando eu olho para trás, assim, gente, coisa que eu pedia quando eu era criança, Deus me deu. E eu fui ingrata. Então, assim, cuidado com os seus filhos, fica de olho na sua mãe, no seu pai, na sua família, no amigo, porque a depressão, ela existe, é uma doença silenciosa, é uma doença que mata, é uma doença que talvez não tem cura, tá? Mas você pode estar no ápice, igual eu cheguei no ápice, mas eu consegui sair da depressão, eu consegui dar a volta por cima. E do jeito, assim, da mesma forma, no meu processo foi dolorido, precisou ser dolorido. Então não deixe chegar nesse ponto, procura ajuda. Busca ajuda. Se você vê que você precisa de ajuda, não tenha vergonha. Não sinta fracassado por isso. Busque ajuda. Não deixa chegar onde eu cheguei. Eu consegui dar a volta por cima, Deus me permitiu isso, mas foi muito dolorido. Ainda continua sendo, não é fácil. Mas comigo foi assim, a sua história pode ser diferente. A sua história pode ter um final muito diferente da minha. Então eu deixo aqui para vocês uma reflexão da minha vida e que você talvez pode assistir daí e não deixar chegar no ponto que a minha chegou. Que é a minha depressão, a minha história e o fim, né? E é isso, gente. Se você tiver alguma dúvida, se você que viu esse vídeo quiser falar comigo, deixa comentário aqui, eu te respondo. Curta, comenta, compartilha, escreve aí no meu canal, me ajuda pra gente engajar esse canal e eu contar muito mais coisa que eu passei, que eu vivi, que eu venho vivendo, né? Hoje na cadeira de rodas. E eu posso te ajudar muito.
Eu sei que eu posso. Eu brinco que a minha vida dá um livro. E é isso, gente. Um beijo. Se inscreva no meu canal e até o próximo.